Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando neste sábado, dia 27 de fevereiro, mais um Desenve Notícias, aquele serviço que eu, seu amigo aqui, Fausto Oliveira, traz todos os dias no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira para comentar e analisar criticamente os pontos que são trazidos aí pela mídia brasileira nos assuntos de economia. Depois de uma semana mega intensa em que a gente discutiu muito a patada na Petrobras, que afinal de contas não se provou efetiva, acabaram retornando e foi um assunto que perdurou durante toda a semana. Fiz até uma grande entrevista aí com um camarada especializado em petróleo, recomendo vocês procurarem para ver. Vamos fazer o Desenve Notícias deste sábado a respeito dos assuntos mais corriqueiros da economia brasileira. Por quê? Porque a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, saiu mostrando, afinal de contas, que, enfim, para o agregado do ano de 2020, o desemprego médio ficou em 13,5%, que foi o maior já registrado desde o início da PNAD contínua, que essa é a pesquisa PNAD contínua, aquela que é feita continuamente desde o início. E o início foi em 2012. Então esse número conseguiu ser maior até mesmo do que os piores anos da grande recessão de 2014. 2014 ainda não foi a grande recessão, mas 15 e 16 sim. E o que explica isso naturalmente foi a pandemia. Não teve nenhum fator estritamente econômico que explicasse uma persistência, um aumento na realidade do desemprego tão grande. O que explicaria a persistência do desemprego acima dos 2 dígitos, que já é trágico o suficiente, seria, aí sim, esse quadro econômico, de política econômica, que nós insistimos em manter. O governo brasileiro insiste em manter, tanto o anterior como esse de agora, como o anterior do anterior também já vinha fazendo. Mas o que eu quero comentar na realidade é uma outra coisa. Saiu então aqui no UOL, e vou deixar os números para vocês aqui no link, que o desagregado, quando você abre a taxa da PNAD, aparecem coisas bem ruins. E aí algumas que eu vou colocar aqui e depois passar para um outro link, que também comentarei, esse sim já muito explicativo da nossa situação. A taxa de informalidade no Brasil ainda é altíssima. Ela, na verdade, caiu a taxa de informalidade em 2020, saiu de 41,1% para 38,7% em 2020. O que significa, na realidade, que 33,3 milhões de pessoas estavam trabalhando sem carteira assinada. A queda na informalidade não foi correspondida por um aumento da formalidade, né? Porque o desemprego com carteira assinada aumentou. O que explica a queda na informalidade, na verdade, foi o aumento no tal do desalento. O desalento é quando a pessoa já está sem trabalho e não passa a não procurar mais o trabalho. Essa situação foi vivida por 5,5 milhões de pessoas em 2020, de acordo aí com o IBGE, numa alta que foi de 16,1% em relação ao ano anterior. Não é verdade? Então, assim, o que eu estava dizendo, o recuo no emprego de carteira assinada, não é? O Brasil perdeu 2,6 milhões de empregos com carteira assinada no setor privado, o que equivalente a um recuo de 7,8%, segundo a PNAD, está aqui. E, enfim, esses são os trabalhadores por conta própria também sofreram uma retração. O conjunto de trabalhadores por conta própria saiu de 22,7 milhões, aliás, foi de 22,7 milhões em 2020, o que significou uma retração de 6,2% em relação a 2019. Tudo isso, gente, se explica por esse ano absolutamente atípico, atabalhoado, que foi esse ano da pandemia. A honestidade manda que a gente admita que é óbvio que a situação tal como se conformou levou a que os desequilíbrios estruturais e conjunturais da economia brasileira fossem acentuados, é verdade. E deve-se dizer também, a bem da verdade, que 2 programas iniciados pelo governo federal durante a situação da máxima emergência do ano passado foram fundamentais para evitar uma piora ainda mais acentuada. Foram eles o auxílio emergencial, como todo mundo sabe, e o outro chama Pronamp. Pronamp foi o programa que conseguiu, afinal de contas, fazer a transferência de recursos para empresas que não suspendessem, ou melhor, que podiam suspender, mas não demitiam, não fechavam vagas de trabalho. Pois bem, a coexistência dessas duas coisas
que poderiam ter sido um pouco mais bem feitas, eu concordo, principalmente na questão da oferta de crédito, mas que foram feitas. Evitou, né, a conjunção dessas duas coisas evitou um colapso, uma tragédia realmente avassaladora que ia acontecer. Ou seja, ficou comprovado que as chamadas políticas contracíclicas, né, aquelas que são aplicadas em favor da movimentação econômica pelo Estado, num momento de baixa acentuada da atividade econômica, são necessárias porque são efetivas. É uma verdade histórica que se repete vez atrás de vez, desde que o Keynes, lá nos anos 30, sintetizou isso na teoria geral, junto com o Michel Kalecki e outros grandes economistas do desenvolvimento, que criaram o que hoje se chama aí de keynesianismo, que é basicamente a explicação de como recuperar uma economia através de um movimento contra o ciclo da economia. E os liberais, em geral, são pró-cíclicos. Eles defendem que se estimule, através do ciclo econômico, as recuperações, que o próprio ciclo carregaria dentro dele a sua potencialidade de recuperação posterior, ou seja, seria preciso primeiro mergulhar no sofrimento para depois sair dele de alguma maneira. E, infelizmente, o que se avizinha para o Brasil de 2021 é que, mantidos esses números já bastante trágicos, o Brasil não terá a continuidade das políticas contracíclicas por ideologia. E aí eu me refiro especificamente, então, a coisas que vêm saindo na mídia econômica com muita regularidade e que criticam a possibilidade de manutenção de qualquer tipo de política contracíclica, como foi a entrevista do Alexandre Ostrowiecki, dono da Multilaser, à Folha de São Paulo. Também vou deixar o link já está aberto, para vocês poderem ler. Ele diz, basicamente, repete, né, aquela visão que se estabeleceu igual aço no Brasil, de que se derem auxílio emergencial sem corte de gastos do governo, haverá um suicídio hiperinflacionário. Ou seja, é aquela visão da obsessão com a inflação, que por sua vez responde à obsessão fiscal, como eu coloco no meu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa. Peço a vocês também que considerem, vejam o link aqui embaixo para vocês poderem aprender com mais detalhes como funciona isso, e que diz basicamente o seguinte: todos os problemas econômicos no Brasil têm como pano de fundo, como origem, o excesso de gastos públicos. Não é verdade? Essa é a retórica em cima da qual se constrói toda a proposta de política pública, que sempre, naturalmente, é de caráter contracionista. Então ele até fala que não, a situação do povo está muito ruim, tem que fazer algum tipo de ajuda, mas tem que fazer algum tipo de ajuda cortando no gasto público, né? Ele até fala explicitamente aqui na entrevista, coisa que outros comentaristas também vêm falando muito, que não é necessário garantias mínimas constitucionais para financiamento de educação e saúde, etc. Então lá se vê que, dado que o Brasil tem o seu Estado muito mal organizado e com castas privilegiadas, com muito poder político, que não aceitam perder os seus privilégios, me refiro aí aos militares, aos juízes e procuradores, me refiro à casta empresarial improdutiva que tem subvenções e vive de dívida pública, etc, 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 como a gente sempre critica aqui. Para quem sobra quando se fala de corte de gasto público? Para a baixa curriola do funcionalismo público, que ganha salários apenas normais, porém exerce serviços de alta utilidade, de alta essencialidade. Isso é basicamente, então, o que esse camarada está propondo, que não tem nenhuma novidade. E a questão que nos compete criticar aqui é o seguinte: por que relacionar a possibilidade de o governo continuar com as políticas contracíclicas no momento em que elas são necessárias com a ameaça de um surto hiperinflacionário? Essa ameaça traz de novo o trauma, põe o dedo na ferida e suscita os medos na sociedade de que o Brasil vai perder o controle da sua própria moeda, a moeda vai se desvalorizar loucamente, descontroladamente, e que, portanto, seria melhor aceitar o sofrimento agora de uma recessão, o sofrimento agora de uma baixa atividade econômica, com níveis de desemprego tais como os que eu citei no início do vídeo, para que nada. Porque eles nunca conseguem entregar a segunda parte da promessa. A primeira parte é muito fácil. Eles realmente promovem o sofrimento, tá?
promovem a restrição, promovem o desatendimento dos serviços essenciais, promovem uma série de desgraças. A felicidade pós-desgraça que eles prometem nunca vem. Então, veja, quando eles argumentam isso com base em espalhar o medo da hiperinflação, estão basicamente repetindo uma ideia fundamental de uma certa linha de pensamento econômico ortodoxa que diz o seguinte: excesso de liquidez de meio circulante é inflacionário. Mas acontece que isso pode ser inflacionário sob certas circunstâncias. E o mundo nos últimos 11, 12 anos demonstrou que não é assim. O mundo está vivendo nesse momento um excesso de liquidez, um excesso de dinheiro circulando, desde a crise do subprime lá de 2008, 2009. Isso não provocou crises hiperinflacionárias em lugar nenhum. Em lugar nenhum. As dívidas, o percentual de dívida em relação à PIB nunca foi tão elevado em várias economias, mesmo economias estagnadas. Cito aí o caso do Japão, por exemplo. E, ainda assim, não se abre o buraco negro da hiperinflação, não se abre o buraco negro da morte final da economia. Então, o que eu quero dizer é que, no máximo, você pode argumentar que se uma economia está em crescimento com pleno emprego, é óbvio que você poderá, e ainda assim, jogar mais dinheiro para aquecer ainda mais a economia. Evidente que aí você vai criar, sim, uma inflação de demanda. Você vai falar para a demanda, olha só, está todo mundo empregado, está todo mundo ganhando algum nível de renda, está todo mundo se sentindo legal de que vai continuar empregado porque percebe os investimentos acontecendo porque eles podem consumir. Então os investimentos acontecem porque eles têm renda. Uma vez que eles têm renda, aí se o governo pega e nessa hora injeta mais dinheiro para fazer eles consumirem mais, aí você vai fazer a demanda subir, a exceder a oferta. E se a capacidade de oferta da economia é menor do que a demanda, aí você tem um aumento de preço generalizado, aí você tem uma inflação. Isso é uma inflação de demanda. Que não é o que acontece no Brasil. A inflação brasileira é pontual e responde a certos fatores, como já comentei aqui várias vezes. Então, por que razão fazer essa histeria? Por que razão espalhar o medo do fantasma hiperinflacionário dos anos 80 no Brasil de hoje, sendo que nós temos essa tal quantidade de desempregados, desalentados, informais, gente que não tem a menor condição de promover uma inflação de demanda? Por uma razão muito simples, pessoal, eu sempre falo isso aqui. Como no Brasil a alta elite vive de títulos de dívida pública e outras aplicações financeiras, vive de contratos financeiros, basicamente, a remuneração desse capital improdutivo se dá pelas taxas de juros, que hoje estão muito baixas. Estão baixas porque respondem, naturalmente, à baixa demanda já crônica do Brasil. Muito bem. Dado isto, esse cenário não é interessante para as altas elites econômicas brasileiras que querem voltar a viver dos bons rendimentos de economia improdutiva que o alto juro do Brasil sempre lhes deu. E aí eles estão incomodados com o que o meu amigo André Roncalha chama de a eutanásia do rentista, não é verdade? E estão reclamando e ficam aí fazendo essa histeria que assusta todo mundo com um fantasma hiperinflacionário, quando isso não se verifica na prática, a história recente ensina. Tanto é assim que o FMI, não canso de falar isso aqui, vem recomendando até mesmo a economias emergentes como o Brasil que gastem. Porque sem gastar não vai se reverter a estagnação e as quedas horrendas de produto que houve em todas as economias do mundo fruto da Covid. Percebem? Então, se o governo brasileiro acertou em 2020 em promover política contracíclica, está querendo errar agora ao ceder, né, dar atenção aos reclames do mercado de acabar com as medidas contracíclicas e entrar num pró-cíclico. Então isso é muito complicado, significará naturalmente a manutenção e elevação dos níveis de desemprego. Eu vou ficando por aqui e desejo a você um bom sábado. Quero só, antes de terminar, dizer duas coisas. Amanhã não tem Desenve Notícias, tem sim uma nova série que eu vou estrear sobre como ser otimista no Brasil de maneira inteligente, como ser um otimista racional no Brasil. Não um otimista bobo, vazio, que acha que as coisas estão indo bem, mas como podemos pensar o otimismo no Brasil de maneira correta, pensando novos espaços e novas possibilidades. Então você está convidado para ver amanhã o vídeo da série Brasil, Razões para Acreditar. Estreia amanhã na Revolução Industrial Brasileira. Pessoal, obrigado. Até amanhã então.